Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou o Juliano Lisboa, desenvolvimento e mercado da BASF, e trago aqui hoje para vocês um assunto extremamente importante para o produtor, o triticultor. Vamos falar sobre o tema manejo de plantas daninhas. E para esse assunto, eu trago o pesquisador Dr. Cristiano Piasecki, uma referência no assunto, que vai nos auxiliar e trazer informações pertinentes para esse tema tão importante no manejo de plantas daninhas, quando a gente pensa em cenário econômico, em cenário de eficiência de produtos. Então, muito obrigado, Cristiano, por participar conosco e nos auxiliar a levar informações de qualidade para o produtor brasileiro. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Prazer muito grande estar aqui para debater sobre esse assunto tão importante que é o manejo de plantas daninhas, pensando o outono e o inverno, né? Que certamente vai resultar em bons frutos lá no verão também. Perfeito, Piasecki. E aqui já vamos entrar direto no assunto, né? Quando a gente fala em manejo de plantas daninhas, pensando na cultura do trigo, quais são as principais plantas daninhas que o produtor tem dificuldade de manejar e quais essas plantas que vêm aumentando também a incidência dentro das nossas áreas? Sem dúvida, né, Juliano? Hoje, dentre as principais plantas daninhas que nós temos pensando em trigo, né? O azevém é uma gramínea com um problema bastante sério, né? A própria buva, o nabo, nós temos um pouco de poaia, até algumas situações, né? O próprio caruru, em invernos que não são tão frios, né? Nós temos infestações significativas de caruru, de leiteiro, tem o cipó de veado, né? Que é o polígono, né? Que é uma espécie que também está ocorrendo bastante no cultivo do trigo. Então, facilmente, nós juntamos aí 10 ou 12 espécies que são problemáticas para nós estarmos manejando, não só pensando em trigo, né? Mas pensando no sistema produtivo como um todo. Perfeito, Piasecki. Um leque grande aí de plantas daninhas, né? A gente fala muito em azevém e buva, mas tem outras plantas que também vão impactar, né, na produtividade. E olhando nesse cenário, quais são os principais prejuízos da mato-competição? Como que o produtor pode se precaver e pensar em fazer um melhor manejo, evitando essas perdas? Queria que tu falasse um pouquinho para nós e das principais plantas que impactam aí diretamente no negócio do produtor. As plantas que mais acometem a cultura do trigo, né, Juliano, de maneira geral, é o azevém, a buva e o nabo. Acho que essas são... Vamos colocar o cipó de veado, né, que é o polígono. Vamos considerar 4 espécies como as principais aí, né? E aí, variando com a época do ano, variando com a densidade da infestação nessas plantas daninhas, né? Nós podemos ter perdas na produtividade da cultura do trigo, na casa aí muito próximo a 10%, podendo superar até os 60%, 70% em altas infestações dessas plantas daninhas, né? Além da perda quantitativa que a gente fala, que é a produtividade de maneira geral, né? Nós também temos a perda qualitativa no momento da colheita, por exemplo, né? Quando nós colhemos uma área de trigo altamente infestada por planta daninha que não foi muito bem manejada na dessecação do estabelecimento da cultura, durante o ciclo e na dessecação pré-colheita, né? Certamente nós também teremos impacto negativo na qualidade do grão colhido, né? Ou seja, nós vamos ter maior impureza, maior umidade e esses fatores afetam diretamente a qualidade dos grãos, do cereal colhido, que é o trigo, né? Perfeito, Piasecki. E se nós pudéssemos elencar aí folha estreita e folha larga, quais são as mais danosas, mais competitivas com o trigo? E também olhando essas plantas e olhando para o cenário de resistência, como que eu posso manejar da melhor maneira possível, evitando perda, trabalhando com eficácia dos produtos? O azevém é a principal gramínea, né? E hoje a gente já conhece que plantas de azevém resistente ao glifosato, por exemplo, resistente aos graminicidas, né, que são os inibidores da ACCase, como o cletodin, o aloxifop, e também aos inibidores da ALS, né, como por exemplo, a gente pode pegar aí o iodosulfuron, né, e por aí vai. E em alguns casos até resistência múltipla e cruzada, o que quer dizer que ele tem, além da resistência ao glifosato, ele pode ser resistente ao graminicida, pode ser resistente também
aos inibidores da ALS, né? Dentre as folhas largas, e é uma planta daninha que já vem há um longo período acometendo as nossas lavouras de inverno, no Rio Grande do Sul especialmente, né? É a buva, e podemos colocar o nabo junto. E são duas espécies bem importantes e relevantes, e não é muito fácil de manejar essas plantas. É um bom ponto. E agora a gente já conheceu o inimigo, vamos dizer assim. O que eu posso levar em consideração, Piasek, para ter uma melhor performance dos meus herbicidas? Estágio de planta, momento de aplicação, condição ambiental. Eu queria que tu fizesse uma recomendação aqui para o produtor, vamos dizer assim, para ele ser mais assertivo no manejo desses alvos. Essa pergunta, ela é muito pertinente, né, Juliano? Ela porque ela nos remete a pensar o manejo de planta daninha dentro do sistema como um todo, né? Então a gente sempre fala assim, vamos iniciar bem e continuar bem, falando do ponto de vista de manejo de planta daninha. Como que a gente inicia bem o manejo de planta daninha pensando em trigo? Com a dessecação bastante eficiente, né? Limpar a área, não deixar a planta daninha remanescente e fazer a semeadura da cultura do trigo no limpo, né? Após isso, a utilização de bons pré-emergentes para que a gente tenha um período residual, né? Protegendo, controlando as plantas daninhas que porventura virão a emergir, né? Germinar e emergir em fluxos sucessivos. E após isso aí, também é muito importante fazer o manejo dessas plantas daninhas na pós-emergência da cultura, especialmente em áreas onde a infestação, onde o banco de semente, né, a infestação das plantas daninhas, ela é significativa, né? Então vamos lá, né, Juliano? Desseca bem, estabelece a cultura no limpo, utiliza bons pré-emergentes, mantenha lá no limpo, e os fluxos que porventura vierem na pós-emergência da cultura, nós devemos intervir, lançando mão das ferramentas herbicidas que nós temos aí para estar controlando elas, né? E sempre é muito mais fácil a gente controlar plantas pequenas, né? Se o amigo que nos acompanha pensar junto comigo aqui, é mais fácil a gente controlar uma planta de buva de meio metro, né? Ou uma plantinha de buva de 10 centímetros? Sem dúvida, todos vão concordar comigo que é mais fácil a gente controlar uma plantinha pequenininha do que uma planta maior. Por quê? Vários são os fatores relacionados, né? Resistência, a questão do tamanho da planta em si, né? E o ambiente, ele está diretamente envolvido dentro desse contexto, né? Então, quando nós falamos de manejar planta daninha no inverno, geralmente o inverno, nós temos temperaturas menores, dias mais nublados, né? Às vezes umidade acima da média, acima da normalidade também. Então todos esses fatores vão influenciar dentro desse manejo, né? Então a gente sempre recomenda para o pessoal, quando for realizar a aplicação de herbicidas, especialmente pós-emergentes, pensando em inverno, né? Considerar dias ensolarados com a temperatura pelo menos aí próximo aos 20 graus, né? Caso contrário, a gente pode ter alguma problemática aí relacionada ao controle, porque a maioria dos herbicidas, eles precisam da luz solar, precisam da temperatura para ativar todo o metabolismo da planta, para que esses herbicidas consigam entregar o melhor resultado, né? Caso contrário, a gente pode ter algum impacto negativo. Além disso, nós podemos estar elencando também a questão da seletividade para as culturas. Quando a gente aplica alguns herbicidas na pós-emergência da cultura do trigo, por exemplo, né? Num dia muito frio, a gente tende a aumentar muito a questão da fitotoxidez na cultura. Então esses pontos aí nós temos que ficar bem atentos e fazer a recomendação adequada, no momento adequado, com os produtos adequados. Excelente, Piasek. E olhando desse ponto de vista, hoje a BASF conta com herbicida, a base do ingrediente ativo saflofenacil, onde nós conseguimos aí fazer esse manejo dentro do sistema. A gente não olha somente para um cultivo, e eu consigo realmente diminuir a pressão de plantas daninhas e facilitar a vida do produtor a médio e longo prazo. Então a importância de eu entender a minha área, entender qual é o meu alvo e assim eu montar as estratégias para realmente eu ter o controle eficiente dessas plantas. E aí quando a gente fala dessa solução, né, do herbicida da BASF, tu falou alguns pontos bons aqui de ambiente, né? Se nós pudéssemos falar na aplicação do saflofenacil na pós-emergência do trigo, quais são os pontos aí, eu queria que tu reforçasse os pontos importantes para a gente ter um controle eficiente e também ser seletivo para a cultura. O que eu posso levar em consideração para fazer a melhor aplicação nesse momento? Juliano, essa é uma excelente pergunta, né? E geralmente no inverno nós temos temperaturas menores, né? Dias nublados, né? E aí isso aí pode vir a resultar, pode impactar a eficiência e a seletividade
do Safrinacil, por exemplo, né, na pós-emergência do trigo? Primeiro ponto, a gente olhar qual que é o estágio da cultura no momento da aplicação. O ideal é o pleno perfilhamento, né? Não aplicar em dias muito frios ou com previsão de noites muito frias, né? Segundo ponto, não aplicar muito próximo à adubação nitrogenada em cobertura. O ideal sempre, né, a gente fazer o manejo das plantas daninhas, entregar o cenário limpo e aí sim vir fazer a suplementação, a adubação em cobertura com o nitrogênio, né? E o terceiro ponto que eu elencaria, nós temos que cuidar bastante aí, a questão de misturas em tanque com outros produtos, como por exemplo fungicidas, inseticidas, pois pode eventualmente intensificar a fitoxidez na cultura, né? Mas se a gente fizer a aplicação em dias aí ensolarados, em dia a temperatura por pelo menos aí 20 graus Celsius, né, que não esteja a cultura passando por um estresse hídrico, a gente observa que ele tem uma fitoxicidade, mas a planta recupera em poucos dias aí, consegue entregar um resultado muito satisfatório de seletividade e de controle também. Ótimos pontos, ótimos argumentos aí para a gente trabalhar da melhor maneira possível essa ferramenta. E a gente falou do que, né, os pontos de atenção e os benefícios do Saflofenacil associado a um graminicida, por exemplo, para controlar o azevém. A gente consegue enxergar essa interação? É possível? Eu sei que tu tem bastantes trabalhos lá. O que tu pode nos dizer aí, falar um pouquinho sobre essa interação? Esse ponto é bastante pertinente porque, como nós falamos no início, né, nós temos a azevém e folhas largas também, como a buva, como o nabo, né, no meio da cultura do trigo de maneira geral. Então a gente sabe que o Safrinacil, a eficiência dele está mais em cima mesmo de buva e nabo, vamos falar assim, tá? E aí às vezes é necessário uma complementação com um graminicida, tá? Então às vezes associado aí ao iodosulfuron, alguns outros herbicidas dessa linha aí, ele pode ser associado também, né? Porém tem alguns herbicidas que a gente tem que cuidar um pouquinho mais aí, como o pinoxadem, por exemplo, né? Em função de um adjuvante que tem na formulação, ele pode estar intensificando um pouquinho a fitoxidez em função da interação desses dois produtos, né? Então tem que conhecer muito bem cada molécula para estar posicionando elas da forma mais adequada possível. Excelente, excelente. E quando a gente olha, a gente falou do iodosulfuron, né, do pinoxadem e clodinafop, como é que a gente enxerga esse cenário? Pensando no clodinafop, essa mistura a gente tem avaliado bastante, né? E tem sido bem tranquila do ponto de vista de seletividade. Então ele entrega o controle de amplo espectro, pensando aí o clodinafop associado ao Saflofenacil, controlando o azevém, especialmente em plantas pequenas, controlando as folhas largas, que o Saflofenacil vai entregar um resultado bem interessante em cima de buva, em cima de nabo, em cima do próprio cipó, né, que a gente tem bastante no trigo. Então esse ponto é bem interessante. O único ponto que eu gostaria de cuidar, né, Juliano, cuidar a questão do nitrogênio, né? Então nós precisamos ter aí pelo menos em torno de 7 a 10 dias de diferença no tempo, né, em relação à aplicação do herbicida e a adubação nitrogenada. Ótimo ponto, né, Piazek? E aí nós estamos falando de manejo de plantas daninhas, olhando aqui na pós-emergência do trigo, né? Essa aplicação, esse manejo, ele vai complementar, né? Eu preciso fazer uma dessecação bem feita antes de colocar a minha cultura, e aí aquela planta daninha que emergiu dentro do cultivo, aí sim eu faço esse manejo lá no pleno perfilhamento. São alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração, né? Porque em alguns casos fiz uma dessecação, talvez sobrou alguma coisa, eu quero corrigir ela lá dentro do cultivo. E aí nós já trabalhamos com plantas grandes, plantas fora da estágio. Então realmente pensar no sistema, pensar na composição, fazer uma primeira aplicação, uma dessecação pré-semeadura muito bem feita, e eu faço a complementação lá na pós-emergência. Mas a gente pode avançar também dentro do cultivo e com algumas outras ferramentas para a gente manter essa lavoura no limpo e entregar uma área limpo para cultura subsequente, no caso sai um trigo, entra uma soja, né? E aí também a BASF conta com uma solução que é o nosso glufosinato de amônio, onde eu tenho um produto, um herbicida para fazer a maturação da cultura, uniformizar o momento da colheita, mas também ele vai auxiliar naquela planta daninha que possa vir a emergir, aquela planta um pouco mais estiolada lá no meio do cultivo. Como que tu tem visto aí o uso desse manejo pré-colheita, mas também me auxiliando no manejo das plantas daninhas, e como é que eu entrego lá a área para a cultura da soja?
Esse é um ponto bem interessante, acontece com frequência no campo, né, Juliano? Então a gente vê assim, a gente sempre fala pro produtor e pros técnicos que nos acompanham, né? Pessoal, iniciamos bem, iniciamos no limpo, mantemos a cultura no limpo, só que por várias razões, às vezes o ambiente não favorece, o produtor às vezes opta por não fazer determinado manejo, e várias espécies de planta daninha acabam sobrando, acabam rebrotando, né, ao longo do ciclo da cultura do trigo. E aí quando chega a época da colheita, nós temos uma infestação razoável de planta daninha e plantas num estágio às vezes bem avançado, né, às vezes uma planta mediana, mais estiolada, como tu comentou, né, Juliano? Então, de maneira geral, quando nós temos plantas pequenas, plantas médias estioladas, né, o glufosinato de amônio ele dá uma baita de uma ajuda nesse contexto aí, para entregar um cenário mais favorável pensando na dessecação da soja, que vai ser estabelecido logo após o trigo, né? Então a gente diria assim, ó, se tem planta muito grande, aquela que não foi manejada lá na pré, não foi manejada na pós do trigo, né? Essa planta vai precisar um reforcinho, né? Mas aquelas plantas menores, né, o glufosinato tem entregado um resultado bem interessante. Vale ressaltar que é importante a gente cuidar as condições do ambiente no momento da aplicação, né? Pegar dias ensolarados, a temperatura de pelo menos 20 graus, né? Que normalmente quando nós estamos colhendo o trigo é novembro, então nós já temos temperaturas bem mais elevadas, dias mais ensolarados, e é importante a planta não estar passando por um estresse hídrico por falta de água, né? Então esses fatores aí, a gente observando com bastante atenção, a gente consegue ter um manejo bem assertivo dessa planta daninha, né, na colheita do trigo, além dos benefícios todos aí na questão do glufosinato de amônio ser um maturador, né? Então quando bem aplicado na dose adequada, pessoal, ele vai ajudar a uniformização da maturação da cultura do trigo como um todo, né? Entregando um cenário muito mais favorável para a operação da colheita como um todo, né? Bem como a questão do manejo das plantas daninhas. Somente benefícios, né? Eu trabalhando correto, planejando e a gente entendendo essa problemática de plantas daninhas, né, Piasek? Aqui nós falamos, né, abordamos a cultura do trigo, mas dentro do sistema, qual a recomendação, o que a gente pode orientar o produtor para ele diminuir a pressão, o banco de sementes na minha área, e aí olhando realmente, né, talhão a talhão, o sistema, quais as culturas ou coberturas vou implementar. Se tivesse que dar uma dica de ouro aí para o produtor, qual seria? Olha, a dica de ouro nós estamos em busca dela, né? Até eu gostaria de ter ela assim na barbada que a gente fala para poder comunicar. Basicamente, né, pessoal, a gente gostaria de reforçar com todos os colegas que nos acompanham aqui nesse podcast do pessoal da BASF, né, que nós temos que fazer o manejo das plantas daninhas pensando o sistema produtivo como um todo, né? Iniciar bem, fazer dessecação bem feita, utilização de pré-emergentes, né? Se necessário, né, Juliano, manejar a planta daninha na pós-emergência da cultura. A dessecação pré-colheita é uma estratégia bastante interessante também, né? Rotação de culturas, não deixar área descoberta, não deixar área disponível para a planta daninha, né? Fazer plantas de cobertura, né? Fazer palhada dentro desse sistema e pensar o manejo da planta daninha a médio e longo prazo. Que dificilmente nós vamos conseguir resolver todo o problema numa janela de um ano, por exemplo, né? Nós temos que pensar 3, 4, 5, 10 anos por aí e fazer um planejamento, mapear quais os principais problemas de cada área e fazer um planejamento de fato dentro desse contexto. Eu acredito e eu concordo, né? A gente realmente precisa pensar a longo prazo, né? Em alguns casos a gente pensa somente mais na dessecação pré-semeadura, um pouco mais imediatista, mas eu preciso trabalhar a longo prazo. A gente sabe a pressão de plantas daninhas. Algumas plantas que até então não eram problema, passaram a ser problema nessas últimas safras. A gente acompanha, né, os casos de resistência. Eu preciso manejar de maneira eficiente. Eu preciso entender a minha área, entender qual é o meu alvo. Não existe uma receita de bolo. Acho que esse é um ponto importante. Não existe uma receita que vá controlar todas as plantas daninhas que eu tenho na minha área, e eu preciso saber também a questão de resistência. Então, rotacionar ferramentas, trazer ferramentas de amplo espectro, que eu não tenho causa de resistência, associar ferramentas e ingredientes ativos para buscar o melhor controle. Acho que isso é um ponto fundamental que vai facilitar a vida do produtor, né? Eu sempre que pensar como diminuir a complexidade
do manejo de plantas daninhas. Bom, então vimos aí a importância de se entender a área, entender os alvos, utilizar de maneira correta as soluções da BASF, fazer um posicionamento, ser assertivo na recomendação. E o produtor pode procurar o canal de distribuição da BASF, o seu RTV, realmente para entender melhor da ferramenta e como ele pode fazer o melhor uso e ser mais assertivo na utilização dessas soluções. Piasek, quero te agradecer, né, por essa aula aqui de manejo de plantas daninhas. A gente vem trabalhando juntos e sempre trazendo informações e nos auxiliando, né, na construção do posicionamento e na recomendação das nossas ferramentas. Por favor, aí, faça as tuas considerações para o público que está nos assistindo. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, Juliano, a você e toda a equipe da BASF pela oportunidade, né? Agradecer a todos os amigos que nos acompanham e dizer o seguinte: nós temos excelentes ferramentas, herbicidas e outras formas também de manejo de planta daninha que nós precisamos estar usando dentro do sistema produtivo, pensando no manejo de planta daninha a médio e longo prazo, né? Nós temos muitas ferramentas excelentes aí para estar nos ajudando nesse manejo. Precisamos conhecer as ferramentas e, acima de tudo, acreditar na pesquisa com credibilidade. Assim, agradeço novamente e convido a todos a acompanhar um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais, no @CristianoPiasek, e com frequência a gente traz algumas novidades para estar compartilhando com os amigos. Um grande abraço. Obrigado você que está nos assistindo. Para maiores informações sobre as nossas soluções, procure as redes sociais da BASF. Muito obrigado.